Todos nós erramos em palavras e ações. Às vezes, precisamos ser aconselhados e corrigidos. Quando somos disciplinados, podemos reagir de modo positivo ou negativo. Podemos levar o conselho a sério com a atitude correta e nos beneficiar, ou, como a Bíblia indica, podemos desanimar e, assim, nos prejudicar em sentido espiritual. Abra a Bíblia no capítulo 1 do livro de Jonas. Você talvez se lembre que Jonas precisou ser corrigido. O que lhe vem à mente quando pensa em Jonas? Alguém covarde e insensível? Ou alguém humilde, corajoso e abnegado? Para ajudá-lo a visualizar as cenas, alguns diálogos e efeitos sonoros foram acrescentados às passagens bíblicas. Acompanhe a leitura, que começa em Jonas, capítulo 1, versículo 4. E o próprio Jeová arremessou um grande vento contra o mar, e veio a haver uma grande borrasca no mar. E no que se referia ao navio, estava prestes a naufragar. E os marujos começaram a temer e a clamar por socorro, cada um ao seu Deus. Oh, salva-nos! Não nos deixe morrer! Por favor, que a tua ira se afaste de nós! E continuaram a arremessar ao mar os objetos que havia no navio, a fim de o aliviar deles. Mas o próprio Jonas descera às partes mais recônditas do navio acobertado e foi deitar-se e dormir profundamente. Por fim se chegou a ele o capitão do navio e disse-lhe: Que é que há contigo, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez o verdadeiro Deus mostre que se importa conosco e não pereçamos. E começaram a dizer uns aos outros: Vinde e lancemos sortes. Isso, para sabermos por causa de quem temos esta calamidade. Precisamos descobrir isso logo. E continuaram a lançar sortes, e a sorte caiu finalmente sobre Jonas. Disseram-lhe, pois: Dize-nos deveras, por favor, por causa de quem é que temos esta calamidade? Qual é a tua obra e de onde vens? Qual é teu país e de que povo és? Então ele lhes disse: Sou hebreu e temo a Jeová, o Deus dos céus, aquele que fez o mar e a terra seca. E os homens começaram a ter grande temor e prosseguiram, dizendo-lhe: O que é que fizeste? Pois os homens vieram a saber que fugia de diante de Jeová, porque lhe o havia contado. Finalmente disseram-lhe: Que devemos fazer contigo para que o mar se aquiete para nós? Porque o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Portanto, disse-lhes: Levantai-me e arremessai-me no mar, e o mar se aquietará para vós. Porque me apercebo de que é por minha causa que veio sobre vós esta grande borrasca. Mas os homens esforçavam-se por levar o navio de volta à terra seca. Porém, não o conseguiram, porque o mar ficava cada vez mais tempestuoso contra eles. E passaram a clamar a Jeová e a dizer: Ai, ó Jeová, por favor, não pereçamos por causa da alma deste homem. E não ponha sobre nós sangue inocente, visto que tu mesmo, ó Jeová, fizeste segundo o que te agradou. Então levantaram a Jonas e o arremessaram no mar. E o mar começou a cessar da sua fúria. Quando ouvimos esse relato ser lido com sentimento e imaginação, é quase como se estivéssemos lá no navio, observando Jonas. Você percebeu sua humildade e atitude abnegada? Embora de início Jonas tenha tentado fugir, quando percebeu que estava sendo disciplinado por Jeová, foi honesto com os marinheiros. Não tentou salvar as aparências por esconder seu erro. Além disso, ele estava disposto a sacrificar a vida para salvar os marinheiros. Declarar a mensagem de aviso de Jeová hoje exige humildade e uma atitude abnegada. Também exige coragem, como pudemos ver no caso de Jonas. Depois de ter sido engolido por um grande peixe e ter orado a Deus, Jonas foi deixado em terra seca. O que aconteceu a seguir ensina uma lição muito importante para os atuais servos de Deus. Acompanhe agora a leitura de Jonas capítulo 3, versículo 1.
Então veio a haver a palavra de Jeová para Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e faze-lhe a proclamação que eu te falar. Nisso Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra de Jeová. Ora, a própria Nínive mostrou-se para Deus uma cidade grande, de 3 dias de caminhada. Por fim, Jonas principiou a entrar na cidade numa caminhada de 1 dia e continuava proclamando e dizendo: Apenas mais 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive começaram a depositar fé em Deus e passaram a proclamar um jejum e a pôr serapilheira, desde o maior deles até o menor deles. Quando a palavra atingiu o rei de Nínive, então ele se levantou do seu trono e despiu-se de seu manto oficial e cobriu-se de serapilheira e assentou-se nas cinzas. Além disso, fez proclamar e dizer em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nenhum homem e nenhum animal doméstico, nem manada, nem rebanho, deve saborear coisa alguma. Nenhum deles deve tomar alimento, nem mesmo água devem beber. E cubram-se de serapilheira, homem e animal doméstico, e clamem a Deus com força e recuem, cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas suas mãos. Quem sabe se o verdadeiro Deus não voltará e realmente o deplorará, e recuará da sua ira ardente, para que não pereçamos? E o verdadeiro Deus chegou a ver os seus trabalhos, que tinham recuado de seu mau caminho. E por isso, o verdadeiro Deus deplorou a calamidade de que falara que lhes ia causar, e ele não a causou. Percebeu a determinação de Jonas ao proclamar o julgamento de Deus? Levando em conta que os ninivitas eram muito violentos, isso exigiu coragem excepcional. Mas, depois de ser disciplinado por Jeová, Jonas corajosamente cumpriu sua designação. Nós seremos recompensados se fizermos o mesmo hoje. Mas como Jonas reagiu quando os homens de Nínive se arrependeram? O relato de Jonas, capítulo 4, contém uma lição vital sobre a misericórdia de Deus. Acompanhe a continuação da leitura em Jonas capítulo 4, versículo 1. Isso, porém, desagradava muito a Jonas, e acendeu-se a sua ira. Por isso, orou a Jeová e disse: Ai, ó Jeová, não foi esta minha questão quando vinha estar no meu próprio solo? Por isso é que fugi para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus clemente e misericordioso, vagaroso em irar-se e abundante em benevolência, e que deploras a calamidade. E agora, ó Jeová, por favor, tira-me a minha alma, pois é melhor eu morrer do que ficar vivo. Jeová disse por sua vez: É de direito que se acendeu a tua ira? Jonas saiu então da cidade e sentou-se ao oriente da cidade. E ali foi fazer para si uma barraca, para ficar sentado à sombra debaixo dela, até que visse o que ia acontecer à cidade. Por conseguinte, Jeová Deus providenciou que subisse sobre Jonas um cabaceiro, para vir a ser para a sombra sobre a sua cabeça, a fim de tirá-lo do seu estado calamitoso. E Jonas começou a alegrar-se muito com o cabaceiro. Mas o verdadeiro Deus providenciou um verme ao subir da alva no dia seguinte, para que atacasse o cabaceiro. E este secou-se aos poucos. E sucedeu que, assim que raiou o sol, Deus providenciou também um vento oriental abrasador, e o sol se abatia sobre a cabeça de Jonas, de modo que desmaiava. E ele pedia que sua alma morresse, e dizia repetidas vezes: É melhor eu morrer do que ficar vivo. E Deus passou a dizer a Jonas: É de direito que se acendeu a tua ira por causa do cabaceiro?
Então ele disse: É de direito que se acendeu a minha ira a ponto de eu querer morrer. Mas Jeová disse: Tu, da tua parte, tens pena do cabaceiro que não cultivaste nem fizeste crescer, mostrando ser apenas algo que cresceu de noite e que pereceu apenas como algo que cresceu de noite. E eu, da minha parte, não devia ter pena de Nínive, a grande cidade, em que há mais de 120.000 homens que absolutamente não sabem a diferença entre a sua direita e a sua esquerda, além de haver muitos animais domésticos? Percebeu a lição sobre a misericórdia de Deus? Enquanto Jonas estava preocupado demais com o cumprimento de sua profecia, Jeová estava mais preocupado com o valor da vida humana. Jeová usou o cabaceiro como um recurso visual para ajudar Jonas a ter compaixão pelos ninivitas, que eram muito mais importantes do que uma simples planta. Essa lição nos ajuda a apreciar a grande misericórdia que Jeová mostra por conceder tempo para que muito mais pessoas sinceras aceitem a adoração verdadeira. Embora o relato termine de forma repentina, lembre-se que Jonas foi o escritor do livro bíblico que leva seu nome. Isso indica que ele superou seus temores iniciais e aceitou o conselho de Jeová. Jonas não desanimou ao ser corrigido por Deus. Ele reagiu bem à orientação de Jeová. Também devemos ser humildes, mostrar coragem e imitar a misericórdia de Deus, ao passo que fazemos sua vontade.